Olá, a TV Estadão estreia o programa Interseção, uma avaliação de todos os temas aí da política internacional que foram importantes ao longo da semana. E para essa estreia, para esse programa inicial, a gente está aqui com o professor Salem Nasser, professor de Direito Internacional da Escola de Direito da GV, com o Rodrigo Cavalheiro, subeditor de Internacional de O Estado de São Paulo. A gente vai começar o programa de hoje falando do impasse nuclear no Irã. Nessa semana houve a Assembleia Geral da ONU, onde os governos do Irã e dos Estados Unidos sinalizaram uma aproximação em relação ao programa nuclear. O premier de Israel fez um discurso crítico a essa aproximação. E a primeira pergunta que eu tenho para o professor Nasser é exatamente essa: até que ponto o regime iraniano apoia essa aproximação com os Estados Unidos e até que ponto Israel pode influenciar numa possível decisão de negociação entre Irã e Estados Unidos? Sim, bom, muito obrigado por me receber, obrigado pela pergunta e por esse tema, né, tão importante dos nossos dias. Eu acho que ele é um tema, de fato, ele é um tema central das relações internacionais, um tema que está no coração de todos os problemas do Oriente Médio e que parece estar vivendo uma reviravolta. Então realmente acompanhar o que está acontecendo é muito fundamental, hoje é muito importante. Eu responderia basicamente assim: eu acho que uma leitura que parece vingar, sobretudo, né, nos jornais, nas nossas mídias, aqui pelo menos desse lado do mundo, né, porque em outros lugares a mídia pensa isso de modo diferente. A tese que tem parecido vingar é a tese que quem fez toda a transformação foi o Irã e que os Estados Unidos estão basicamente se mostrando receptivos a essa transformação iraniana, a uma mudança de cara, mudança de postura, etc. Eu acho que a primeira coisa para entender o que está acontecendo é perceber que isso não é toda a verdade. Há de fato alguma mudança no comportamento iraniano, mas não foi isto que virou o jogo, digamos. Não é que os iranianos tenham transformado da noite para o dia a sua postura, né? Na substância, eles se mantêm exatamente onde estiveram, provavelmente ao longo dos 34 anos que passaram desde que a Revolução se fez. Apenas na aparência ou na superfície, a mudança é radical entre o Rouhani e o que era o presidente Ahmadinejad antes dele, né? Mas se você observar os discursos iranianos do Ahmadinejad e do Rouhani com relação à questão nuclear, com relação às relações com os Estados Unidos, eles, na essência, são os mesmos, né? O que provocou esta mudança, além, é claro, da mudança da eleição iraniana, é que a região mesmo se transformou. A questão síria teve uma influência fundamental na mudança de curso das relações americano-iranianas, né? Então, os iranianos acho que permanecem mais ou menos onde estiveram. Os americanos é que agora se abriram para os iranianos, não só para conversar com eles, mas provavelmente para assegurar os iranianos de que o Irã tem o seu lugar na região, de que os Estados Unidos não tentarão mais, com a mesma energia, tentar derrubar o regime iraniano. E há muita gente muito próxima do dossiê iraniano que diz que os iranianos sempre quiseram foi exatamente isso. Eles apenas queriam a garantia de que os americanos não tentariam derrubar o regime, subverter a ordem ou desfazer a Revolução Islâmica. Parece que eles estão conseguindo isso, e isso parece anunciar um futuro muito importante para a região, porque a relação entre americanos e iranianos vai trazer mudanças para toda a região, a relação entre o Irã e toda a região e a relação entre Estados Unidos e o resto da região. Professor, muito se fala que as sanções internacionais teriam pressionado, se não por uma mudança no conteúdo, uma mudança no discurso iraniano. Sim, sim. O senhor acredita que tem algum fundo aí de pressão mesmo, ou elas passaram despercebidas? Evidentemente, as sanções têm um efeito, elas fizeram a população iraniana sofrer, mas eu acho que não é um efeito tão terrível como nós o pensamos aqui. Quer dizer, se nós quisermos explicar a mudança iraniana só por conta do desgaste dado pelas sanções, eu acho que isso não será verdade. Os iranianos têm condições de enfrentar as sanções por mais tempo, né? Então, acho que isso não foi a chave única. Se a situação na Síria e o acordo, a aproximação entre americanos e russos
não se tivesse feito na Síria, nada disso estaria acontecendo com o Irã. Quer dizer, o que eu quero dizer é que essa aproximação tem muito mais a ver com um pacote regional que está sendo costurado entre russos e americanos e fez com que os americanos percebessem que não há pacote sem os iranianos. Quer dizer, isto me parece muito mais fundamental do que o desgaste das sanções, né? Professor, e Israel nessa equação como fica? Então, Israel fez o seu, digamos, o seu papel, era o que se esperava. Netanyahu até nesse ano teve um discurso um pouco menos caricato do que o do ano passado, né, em que ele chegou com o desenho da bomba, etc. Mas foi muito significativo que o primeiro-ministro israelense, que na hora de falar diante da Assembleia Geral da ONU, dedicasse, por exemplo, ao tema da Palestina, que é praticamente o grande tema, né, que envolveria Israel, as negociações de paz. Ele dedicou talvez uma ou duas frases e 90% do seu discurso estava voltado para o Irã, que é percebido por eles como um grande susto, né? Nesses dias também corre, pelo menos a imprensa do mundo árabe, a notícia de que haveria uma aproximação muito forte hoje entre israelenses e vários países árabes para pensar um modo de conter o Irã agora que ele está conversando diretamente com os Estados Unidos. Porque isso, de fato, parece ser uma perspectiva assustadora para muitos atores na região. Quando os Estados Unidos e o Irã sentam para acertar algum pacote para a região, os outros temem ficar um pouco de lado porque os dois grandes jogadores estão se acertando, né? Então, a preocupação foi expressada por Netanyahu e, é claro, nós percebemos como isso tem um efeito, inclusive na mídia, porque isso passa a dominar a pauta por alguns momentos, pelo menos, a ideia de que Netanyahu foi lá para fazer pressão sobre Obama e como, de fato, os israelenses têm uma grande influência sobre a política americana, né? Isto surte algum efeito. Ele não teve muita sorte porque o grande debate hoje americano é a questão do orçamento e então talvez não tenha tido tanta publicidade, né?